Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Aqui é o professor Irã mais uma vez. Ok? Dessa vez eu não vou mostrar meu rosto para vocês, só minha voz. Mas tô aqui, viu, gente? Eu preciso mostrar algumas imagens para vocês porque a gente vai falar de mapa temático. Só não se esqueça, gente, de sapecar o like lá no YouTube, tá? Deixa lá sua curtida, deixa o seu comentário para mim ver o que você está aprendendo aí, beleza? Vamos começar então? A gente vai falar hoje de mapas temáticos. Então, vamos ver o que é basicamente isso aí. Eles são desenhos que retratam um lugar da superfície curva da Terra, país, região, estado, cidade, etc., em uma superfície plana, folha de papel ou monitor de vídeo num determinado momento. Nos permitem conhecer melhor uma área, compreensão do espaço geográfico e suas alterações, assim como das relações sociais entre os seres humanos. Ou seja, basicamente os mapas são retratações da realidade numa folha de papel ou no monitor de vídeo, que vai permitir você compreender melhor uma área, né, e você entender o espaço geográfico à sua volta. Os principais elementos de um mapa são a escala, as projeções cartográficas, os símbolos ou as convenções cartográficas e o título. Todo mapa vai ter essas coisas. A cartografia é a ciência de preparar cartas e mapas para os mais variados fins, com diversos níveis de complexidade e informação, baseados em elementos científicos, técnicos e artísticos de extremo apuro, extraídos de resultados da observação direta ou da análise de documentos. Ok, galera? Convenções cartográficas ou símbolos. Eu acho que todos vocês já estão aí mais ou menos familiarizados com alguns símbolos, né? Como, por exemplo, todo mapa tem aquela estrelinha que fica assim, que todo mundo conhece como Rosa dos Ventos. Basicamente, vamos entender o que é isso. São a linguagem visual dos mapas. É a maneira de utilizar pelos cartógrafos para representar as informações dos mapas. São necessárias porque, muitas vezes, os objetos desenhados possuem um tamanho muito reduzido e, para que possam ser compreendidos, criamos um desenho especial para representá-los. Plantas são representações gráficas de pequenas áreas feitas em escalas grandes e, em geral, apresentam muitos detalhes. E aí, galera, aqui a gente tem um exemplo, como se fosse isso aqui a sala de aula, né? Aqui a mesa do professor, aqui a primeira fileira perto da porta, a segunda fileira e a terceira fileira próximo do professor. Aqui está o quadro negro e aqui a sala. Isso aqui é um mapa, né? Isso aqui é a representação da sala de aula. E aqui nós temos a Rosa dos Ventos com as direções norte, sul, né? Leste, oeste. Então, pessoal, dá para a gente entender mais ou menos o que é um mapa. Dá para a gente fazer mapa de todas as coisas, ok? Convenções cartográficas ou símbolos. Legenda, quadro explicativo de todos os símbolos de um mapa. As cores também são utilizadas para comunicar informações. O azul geralmente são rios, oceanos, mares. O verde geralmente são a vegetação, ou seja, as plantas. O castanho, relevos, solos. O preto, cidades, vilas, limites políticos. Vermelho, rodovias ou correntes marítimas. Deixando claro que essas cores elas podem variar, ok? E aí aqui alguns exemplos dos símbolos, tá? Para vocês estarem vendo aí, as florestas aqui no verdinho, o campo no amarelo, as pastagens, igreja, ponte. Então, todo mapa vocês vão ver esses símbolos aí. E aqui o mapa do nosso Brasil. Acho que todos vocês estão bem adaptados aí com o mapa do Brasil. E aí vocês podem, se vocês tiverem um mapa na casa de vocês, vocês vão observar, né, que o mapa ele tem vários símbolos que tem essas representações que eu estou falando. Mapa de Fernando de Noronha aqui com vários símbolos aqui, aqui mostrando os golfinhos, o aeroporto, a antena, igreja, os mares, uma série de coisas. Escalas. Elas servem para estabelecer a relação
entre o tamanho real de um lugar e sua representação no papel, ou seja, quantas vezes o objeto real, no caso a Terra, ou alguma parte dela, precisou ser reduzido para caber no mapa. Escala numérica, escala gráfica. Escala numérica é a relação entre as distâncias no mapa e as distâncias no terreno, representadas por uma fração ordinária, na qual o numerador correspondente à medida do mapa e o denominador à medida real. Então aqui, exemplo, nós temos 200. 1 centímetro no mapa corresponde a 200.000 centímetros, ou seja, 2.000 metros. Então, 2 quilômetros na realidade. Então, se você pegar a sua régua, você vai lá medir com a sua régua 1 centímetro, ele vai corresponder a 2 quilômetros. Escala gráfica é representada por uma figura semelhante a um pedaço de régua, na qual são indicadas as medidas reais sobre as medidas do papel. Ok? Então, aqui você vai ter a medida real sobre a medida do papel. Quanto menor a escala, menor será a riqueza de detalhes do mapa. Projeções cartográficas, que nós já falamos anteriormente, são técnicas utilizadas para apresentar a esfera terrestre numa superfície plana, já que o simples achatamento da esfera causa distorções que inviabilizam a construção dos mapas. Mesmo utilizando essas técnicas, a representação não fica fiel ao original, ocorrendo distorções, seja na forma e no tamanho dos continentes, seja nas distâncias entre os lugares representados. E aqui nós temos um exemplo de um mapa mundi, feito numa laranja. Olha que bacana. Projeção plana ou azimutal é o desenho cuja face plana toca em um ponto qualquer do globo. Mostra somente metade do planeta, por isso é muito utilizado para representar uma das duas regiões polares da Terra. E aí aqui nós temos um exemplo da projeção plana. Projeção cilíndrica é produzida a partir do envolvimento da esfera terrestre em um cilindro de papel imaginário, como se a luz atravessasse o globo e projetasse os paralelos e meridianos na folha. Apresenta os paralelos e meridianos retos e perpendiculares, sendo a mais utilizada. Que é essa projeção aqui. Por que ela é mais utilizada? Porque ela é que representa mais fielmente, o nosso globo. Projeção cônica assemelha-se à cilíndrica, porém no lugar do cilindro temos um cone envolvendo a superfície terrestre, que depois será planificado. Apresenta dois paralelos circulares e meridianos retos, utilizada para representar áreas pertencentes à zona temperada. E aqui nós temos um exemplo da projeção cônica. A projeção Mercator e a projeção Peters. A Mercator, ela apresenta uma visão onde a Europa é o centro do mundo. Favorece os países do hemisfério norte. Na história, a gente chama isso de eurocentrismo. E a Peters apresenta uma visão mais exata da Terra, valoriza as nações historicamente, são mais pobres. E aqui nós temos o exemplo da projeção Mercator, lá em cima, mais amarelinho, aqui, que tem a base a Europa. Então vocês podem ver que a Europa ela é mais mostrada aqui, ela está em um lugar de destaque. E aqui a Peters, que ela traz todas as nações do mundo de uma forma igualitária. Tipos de mapas. Como não é possível representar todos os elementos do espaço ou da paisagem em um mapa, foram criados diversos tipos de mapa que representam especificamente um tema. São os chamados mapas temáticos. Os principais mapas temáticos são os políticos, que mostram municípios, estados, países, seus limites, suas capitais e cidades. Mapas físicos representam um ou vários elementos naturais, como os rios, o relevo e as diferentes altitudes, os tipos de clima e os tipos de vegetação. E os mapas econômicos, que representam disponíveis o grau de desenvolvimento econômico de um continente, país
ou de uma região e sua produção, assim como a localização de recursos minerais das indústrias e da produção agropecuária. Aí aqui nós temos um exemplo de mapa físico, geralmente o GPS usa esse mapa aqui. Um mapa político, que traz as regiões políticas, né? Vocês podem observar aí os estados, suas divisões, suas fronteiras. E um mapa econômico, que traz as questões econômicas. Galerinha, vamos estar parando por aqui, tá? Na próxima aula eu venho estar explicando para vocês sobre os gráficos. Não esquece de sapecar seu like lá. Um abração para vocês e façam atividade. Tchau, tchau, gente.